Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia de São Jorge Guerreiro, São Jorge Guerreiro, padroeiro, que ajuda a quebrar as coisas ruins, ajuda a lutar. Quem é devoto, para quem não é, mas um dia especial. Bom, nesse dia especial de quarta-feira, mais uma rodada de Libertadores e Sul-Americana. Na terça-feira, dia 22, tivemos 3 jogos, 2 pela Libertadores e 1 pela Sul-Americana, 3 empates. Se você levar em consideração algumas situações, 2 empates não achei ruim, e um empate, na verdade, se a gente for pegar frio, 2 empates foram ruins, porque foram em casa, do Inter e do Vasco. Mas se levar em consideração a situação do Inter, que estava perdendo de 3-0, conseguir ter empatado, foi menos mal. E tivemos o empate do Flamengo na altitude, né? Que esse sim não foi um empate ruim devido à altitude. E jogou até, fez até um futebol legal, no finalzinho tomou um sufoco, mas aí também já estava faltando ar. Então, tivemos 3 empates. E abrindo a rodada da Sul-Americana, às 7 horas da noite, tivemos o Fluminense jogando fora de casa contra o União Espanhola, o time chileno, né? União Espanhola. É um time lá de parte de baixo da tabela do campeonato chileno. Sei lá, deve ser um time. Cara, é, 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 tipo assim, um time que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, subiu para a Série A, ou até mais fraco. Que, pô, a gente pega o esse time do União Espanhola, na minha opinião, olhando com os times brasileiros, vamos pegar aí um time desconhecido, né? Aqui no Brasil, o Mirassol. O time do Mirassol é melhor que esse União Espanhola, na minha opinião. E o Fluminense foi lá com um time completamente reserva e conseguiu um empate de 1-1. 4 jogos, 2 na Libertadores e 2 na Sul-Americana, e 4 empates. Né? Então, o empate, o Fluminense foi bom, foi ruim, como é que foi? A gente vai falar rapidamente sobre o jogo e sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flusão, meu amigo torcedor brasileiro em geral, que torce pelos times brasileiros, ou aqueles que estavam secando. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos aqui logo para a classificação. Bom, de cara, você já vê que o empate do Fluminense foi ótimo. O Fluminense fez um ponto, poupou o time todo, foi o time todo reserva, inclusive nem o Renato foi, nem o treinador foi o time todo reserva, para poupar, porque o Fluminense tem o clássico contra o Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Renato entendeu que para jogar contra a União Espanhola não precisava ir com o time titular e botou o time reserva. E você analisando o jogo, né, você fica nitidamente com a consideração que se fosse com o time titular ia ganhar. Tá? Então o Fluminense com esse empate continua na liderança do grupo. Vamos dar uma olhada aqui rápido. Deixa eu só pegar aqui rapidamente aqui. Tá? Porra, tá difícil, bicho. Tá difícil. Pegar aqui. Pá. Aqui, ó. É isso mesmo. O grupo do Fluminense é, é, já teve jogos. O Fluminense é o primeiro colocado com 7 pontos. O Once Calda é o segundo com 6. O União Espanhola é o segundo com 2. E o Gualberto é o último com 1. O Fluminense, com o time reserva, poupou o time titular, foi lá, conseguiu um ponto e é o líder do grupo. Então, o empate foi bom. Deu tudo bem. Continua na liderança, poupou o time e
tem mais 3 jogos agora. Não perdeu, então um empate Fluminense, na minha opinião, excepcional. Deu tudo certo. Tudo que o Renato planejou ali, funcionou. Aí você fica assim, diante do que foi o jogo, diante do que a gente percebe que é as limitações do time chileno. Se o Fluminense está com o time titular, tinha ganho, até com a margem, na minha opinião, de uma certa facilidade. Estou falando que o time do Fluminense é o melhor do país e vai ganhar a Copa do Mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas em relação ao time chileno, o time titular do Fluminense ia ter uma facilidade maior, porque o time é bem frágil. Mas o time do Fluminense, todo reserva, botou um monte de garoto. Tinha um monte de garoto, 17 anos. É, é, é. Aí tem o desentrosamento, o nervosismo da estreia, os 2 laterais garotos, depois entra mais garotos na frente. Ou seja, não é fácil, é complicado. Fez um grande jogo, o Fluminense? Não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo, mas valeu o resultado. Esse era o objetivo. Aí você pega aqui, a gente pega aqui os números, tu vai ver que os números são a favor da União Espanhola. 13 chutes, 6 em direção ao gol, mais posse de bola, acerto de passes ficou bem parelho, faltas também ficou bem parelho ali, 11 para um lado, 10 para o outro, cartões amarelos, 2 para o time chileno e 3 para o Fluminense, porque foi os 2 garotos das laterais tomaram cartão, impedimentos, 4 na Espanhola, nenhum para o Fluminense, escanteios 1-1, mas o Fluminense, mesmo com o time reserva, com um monte de garoto, faltando entrosamento, acabou fazendo um jogo equilibrado. Então, se com o time reserva, com um monte de garoto, fazendo um jogo equilibrado, se está com o time titular, acredito eu, tinha vencido a partida. Mas é compreensível. Acho que a torcida do Fluminense não vai reclamar pelo que o Renato fez. Não vai reclamar. É bem, né, a minha opinião, plausível o que o Renato fez. Então, o Fluminense fez uma partida onde, no primeiro tempo, teve momentos de controle de jogo, outros momentos era do União Espanhola, mas conseguia gerar bola. Às vezes faltava um pouco de intensidade, faltava um pouco de conjunto. Quando ia tocar a bola, de vez em quando errava, porque faltava um sincronismo ali. E o Keno, que sempre entra no time titular de vez em quando. Não achei que fez uma boa partida. O Nonato, sim, fez uma boa partida. O Fluminense não conseguia sair, de vez em quando, tocando de trás. Pô, mas também querer muito que o Fluminense saia jogando de trás, tendo Manuel e Thiago Santos. É impossível. Qualquer time sai tocando de trás com o Manuel e Thiago Santos e 2 garotos. Não estou falando que os garotos são ruins, mas falta aos garotos aquela tranquilidade. O Thiago Santos e o Manuel esquece, eles não vão conseguir sair jogando. Aí quem tinha que voltar, aí voltava ali é, 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 o porra, meu nome agora, que saco. O Nonato voltava ali, ficava entre os zagueiros para ele tentar sair um pouco. Se depender do zagueiro, esquece. Era bicão para lá, bicão para lá, bicão para cá. O gol do União Espanhola saiu no final do segundo tempo, ali numa falha do Manuel, e nos acréscimos o Nonato com um golaço acaba empatando. Porque o time chileno dominou o Fluminense. No segundo tempo, o time chileno foi melhor, criou mais, foi mais perigoso, rondou mais a área. O Fluminense faltava o ataque, o tanto que o treinador interino lá, interino não, o treinador que ajuda o Renato, que foi o Alexandre, ele trocou os 3 jogadores que estavam atrás de centroavante, que era o Everaldo. Ele trocou os 3. Botou 2 garotos, um de um lado, outro do outro, um para ficar mais por trás. Eles entraram bem, entraram melhor do que os estavam lá, colocaram fogo e acabaram surtindo defeito e o gol saiu. Então, cara, não foi um jogaço. Se você falar, foi um jogo
que o time chileno foi até melhor, sim. Mas não o melhor que você fale, ah, não, foi um massacre. Nada. Foi um jogo parelho no time chileno. Foi melhor diante dos fatos que a gente contou aqui. Mas o Fluminense tem empatado. Sei lá, foi. Para mim foi normal. O Fluminense deu uma chance ao time chileno de conseguir ganhar 3 pontos, que, que foi com o time reserva, mas o time espanhol, o time chileno, é muito limitado. O Fluminense, na minha opinião, com tudo que a gente falou aqui, conseguiu um bom resultado do empate, mesmo não fazendo uma grande partida. Mas, para mim, o que valeu foi o resultado, a forma escolhida de poupar. A gente sabe que a Sul-Americana tem alguns times bem fracos, né? Que a gente leva em consideração aqui o futebol brasileiro. Seriam Série C, Série B ali da metade da tabela para baixo. E para mim o Fluminense pensou certo. Foi um jogo para garantir ali um ponto. O Fluminense garantir. Não dá nem para você falar de tática. Porque você falar de tática tem o que a ver com o time titular, tem o que a ver com a temporada? Nada. Tu só pode descobrir ali um garoto, né? Que tu botou para dar mais rodagem. Mas valeu o resultado. Eu também não esperava um jogão do Fluminense. Sinceramente, eu não esperava. Eu esperava só um ponto, que era um time fraco. E a direção do Fluminense fez certo. Por isso que o vídeo é curto, não tem muito o que falar. Para mim, perfeito Fluminense. Poupou o time, conseguiu um ponto, é o líder e agora segue o barco. Lembrando que só se classifica um para a oitava de final da Sul-Americana. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!